E aí, pessoal, vamos para a nossa terceira aula, né, de funções orgânicas nitrogenadas. Eu já fiz uma aula que eu dividi em duas partes, onde eu falei das aminas. Fiz um segundo vídeo, uma segunda videoaula, onde eu falei das amidas. E esse é o nosso terceiro vídeo sobre as funções orgânicas nitrogenadas, onde eu falei vou falar, né, irei falar de outras funções nitrogenadas. Eu falei que basicamente para o ensino médio, né, você saber reconhecer sem titubear as aminas, tá aqui, ó, amina, cadê? Amida, nitrila e nitrocomposto já é suficiente para você resolver a maioria das provas, tá? Tem isonitrila, tem imina, imida. Eu posso até apresentar essas funções em outras aulas, mas para esse nível nosso, nessa fase que nós estamos, é importante você saber reconhecer essas quatro: amina, amida, nitrila e nitrocomposto. Então vamos conhecer a função de hoje, que são as nitrilas. Lembrando que se você não assistiu às aulas anteriores de química orgânica, tem que assistir, tá? Tem que ter um conhecimento prévio desse conteúdo para entender o que eu estou explicando aqui. Se você não tiver esse conhecimento prévio, você vai ver isso aqui e não vai entender absolutamente nada. Beleza, pessoal? Então façam a parte de vocês, hein? Então agora nós vamos falar das nitrilas, tá? Vamos continuar da mesma, seguindo, né, o mesmo raciocínio, como que identifica, algumas características e alguns tipos de substâncias classificadas como nitrilas, né? E a nomenclatura, sistema de nomenclatura, tá? Então as nitrilas, tá? Elas também podem ser chamadas de cianetos. São compostos orgânicos que têm o grupo funcional nitrila, que é esse carbono, carbono insaturado, sp, né? Tem hibridização sp aqui, ó, ligado ao nitrogênio. Então ele faz uma ligação tripla com o nitrogênio. Então toda a cadeia carbônica que tiver esse grupo nitrila aqui vai ser chamado de nitrila. Elas são obtidas, tá, basicamente através do cianeto de hidrogênio, o gás cianídrico, tá? Daí vem esse nome cianeto. O cianeto de hidrogênio é o HCN. Então tira esse hidrogênio daqui e acrescenta carbono. Então ligou carbono ao cianeto aqui, você formou uma nitrila, tá? O próprio gás cianídrico, pessoal, é considerado, tá, uma nitrila pelos químicos orgânicos, tá? Os principais, então, as principais nitrilas, né? Eu tenho o ácido cianídrico, que é um composto um pouquinho delicado, né? Ele é gasoso em condições ambientes, incolor, de odor semelhante ao de amêndoas amargas, tá? Inflamável, e ó, por que eu falo que ele é delicado? Porque ele é extremamente venenoso. Então não é qualquer um que pode manipular e tem que ser sempre em situações bem específicas para você entrar em contato com uma substância dessa, tá? Apesar de ter essa preocupação aqui por ser venenoso, ele tem bastante aplicação, tá? Ele entra na fabricação de plásticos, pesticidas, fertilizantes agrícolas, né, corantes e mais outros produtos, tá? Outra nitrila importante é a etanonitrila, né? Tem dois carbonos aqui, esse carbono fazendo a tripla ligação com nitrogênio, também chamado de cianeto de metila. Também só que ele é líquido, tá? A temperatura ambiente. Ele é tóxico, sem coloração, mas já tem um odor mais suave, tá? Das nitrilas mais insaturadas mais importantes, a acrilonitrila vale destacar, tá? Porque ela é utilizada na fabricação de polímeros, depois nós vamos estudar sobre os polímeros, tá? As lãs sintéticas, conhecidas como óleo, tá? Então eu tenho aqui, ó, propenonitrila, né? Tenho 3 carbonos e tem essa insaturação aqui, ó, ligação dupla entre esses dois carbonos. Então aqui eu te mostrei como que identifica as nitrilas, alguns exemplos de nitrilas. Agora vamos ver a nomenclatura IUPAC, né? A nomenclatura IUPAC, ela te dá duas opções. A primeira opção, que é a mais simples, eu acho, tá? Você dá o nome do hidrocarboneto correspondente com a terminação nitrila. Daí você entender, né, o que eu falei no início da aula. Ter assistido às aulas anteriores, né? Então você tem que saber dar nome a um hidrocarboneto para conseguir dar nome a uma nitrila aqui. A segunda opção, você vai primeiro escrever o termo cianeto e vai dar o nome do grupo substituinte. Lembrando que quando eu falo grupo substituinte, são as ramificações.
Alquilas, né, representadas pela letra R, que pode ser metil, etil, propil, isobutil, ou arila, fenil, naftil, tá? Falei disso em aulas anteriores. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Eu coloquei. Então, aí, tem 4 exemplos nesse slide aí para nós praticarmos a nomenclatura, tá? Lembrando que aqui eu tenho a terminação da ligação tripla, então não tem um carbono aqui, né, pessoal? É só o final da ligação. O meu primeiro carbono está aqui, ó, nessa formulinha. Aqui é o segundo carbono, terceiro e o quarto. Então vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Vamos fazer o nome pela primeira opção. Hidrocarboneto correspondente, você tem que colocar o prefixo mais o infixo mais o sufixo, que vai ser o O, né? Então, prefixo para 4 carbonos é but. Entre os carbonos só tem ligações simples, hein? Então, o infixo é an e o sufixo é o O. Então, esse aqui é o butano. Mais o nome, ó, nitrila. Então, esse aqui é a butano nitrila. Pode escrever tudo emendado, tá? Lembrando que aqui eu fiz a primeira opção. Vamos fazer a segunda opção para esse aqui, ó. Cianeto, quem que é o cianeto? Esse grupo aqui, ó, o carbono mais o nitrogênio. Esse grupo aqui que é o cianeto. Nome do substituinte é um grupo alquila, né? Aqui, porque tem 3 carbonos aqui, né? Então o prefixo vai ser próprio. Então esse aqui vai ser o cianeto de propila. Propil ou propila, tá? Tanto faz você colocar essa vogal A ou não no final. Então, esse aí é o cianeto de propila. Esse aqui é o nome seguindo a segunda opção. Então, você tem 2 opções aí, né? O segundo exemplo aí, eu tenho aqui o benzeno, né? Usando a primeira opção, então vai ficar benzeno nitrila. Tranquilo, né? Isso aqui usando a primeira opção. Fazendo a segunda opção, ficaria cianeto, né? Um pouquinho em cima, né? Cianeto de... Aí é o fenil, tá? O benzeno é um grupo arila, que quando ele é uma ramificação, ele é chamado de fenil. Fenil ou fenila. Cianeto de fenila. Agora vamos fazer só a primeira opção, tá? Porque as cadeias são maiores. Então aqui eu tenho o carbono 1, ó. Não está aparecendo a ligação tripla, né? Entre o carbono e o nitrogênio, mas ela está aqui, né? Esse aqui é o carbono 2, esse aqui é o 3. Tanto não, né? Só esse aqui que pode ser o 4. Porque se eu fizer esse aqui 4, isso aqui vai ser uma ramificação, né? E sempre é a maior sequência de átomos de carbono. Então, é essa sequência aqui. Esse carbono soltinho aqui nós vamos chamar de metil. Então, vai ficar, o metil está ligado no carbono 3, então 3 metil. Prefixo para 5 é o pente, só tem ligações simples, é o an. Sufixo O, né? Com a terminação nitrila. Então, esse aí é o 3-metil-pentano-nitrila. O nosso quarto exemplo, aqui tem que observar o seguinte: sempre o grupo cianeto, né? A nitrila, aliás, ela vai estar, o cianeto também, vai estar sempre na extremidade. Então, sempre vai ser o carbono 1. Aí aqui eu tenho que ter atenção. Para cá eu tenho a insaturação. Para cá eu tenho até... Não, tem a mesma quantidade de carbonos, né? Se eu contar aqui, ó, 4, 5, 4, 5, eu vou dar preferência para a insaturação. Essa insaturação aí não pode ficar de fora da cadeia principal. Aí essa ramificação aqui, ó, é o que nós chamamos de isopropil. Já falei bastante do isopropil. Ele está ligado no carbono 3, então vai ficar 3 isopropil. Prefixo para 5 é o pente, só que tem a ligação dupla lá agora, ó. Tá entre o 4 e 5, eu coloco o 4, né? Deixa eu melhorar esse 4 aqui. Então vai ficar 4 eno, que é a ligação dupla, mais o sufixo O de hidrocarboneto nitrila. Então o nome dessa molécula aí é 3-isopropil pente 4-enonitrila. Beleza, pessoal? Então fiz 4 exemplos aí, mostrando as opções recomendadas, né? Recomendadas não, né? Pode dizer, né? Recomendadas pela IUPAC para fazer os nomes
nitrilas. Então vou encerrar essa aula por aqui e vou fazer mais um vídeo falando dos nitrocompostos. É isso aí, até mais e um abraço para vocês.